Olá, no Legislativo em Pauta de hoje eu vou conversar com um representante do esporte. Nas quatro linhas ele atua como goleiro, está no seu primeiro mandato como vereador e é líder da bancada do PSD. Seja bem-vindo, vereador Carlos Júnior. Olá, Binho, olá a todos que estão nos assistindo. Uma grande honra, satisfação poder fazer parte, do programa, poder conversarmos um pouco aí a respeito do mandato, também um pouco da questão do goleiro, que muitos perguntam, como é que consegue conciliar aí ser goleiro e também ser um representante da população. Duas vidas que exigem muita dedicação, né, vereador? É verdade, a gente de manhã à tarde, de manhã a gente está aqui na Câmara, à tarde a gente está atendendo a população e quando temos tempo, à noite a gente vai treinar, porque a gente precisa treinar, para poder manter em forma, principalmente a saúde, para poder competir a nível estadual, porque não é fácil a competição, mas a gente está sempre se preparando para isso. Perfeito. Aqui no Legislativo em Pauta a gente tem uma característica, que o pessoal conhece os parlamentares, conhece um pouco do trabalho que é realizado, mas é importante a gente conversar também sobre como vocês chegaram aqui, enquanto parlamentares, para poder entender também as bandeiras, as lutas que cada parlamentar tem. Então eu queria te perguntar um pouquinho sobre as tuas raízes, tu és aqui de Pelotas mesmo, me fala um pouquinho sobre a tua infância, onde tu estudou, questão também sobre formação, por favor. Eu me criei na Balsa, no Fátima. A minha maior referência política foi meu pai, que sempre foi envolvido em questões políticas, sempre querendo ajudar o próximo. Então eu me identifiquei muito com isso e com o passar do tempo, onde ele foi secretário de Desenvolvimento Rural, conhecendo e indo mais a fundo aquilo que ele fazia, eu me lancei a candidato em 2016, pela primeira vez, ficando de primeiro suplente geral dos vereadores, quase consegui me eleger, faltando pouco mais de 100 e poucos votos. Então, quase consegui na primeira, então eu vi que realmente eu tinha um potencial. Aí, posteriormente, depois de 2018, eu vim a candidato a deputado federal. Eu até então era do PPS, já presidente do partido naquela época, e consegui ampliar a minha votação em Pelotas, que era o principal objetivo, ficar um pouco mais conhecido, porque a gente sabe que no cenário político não é fácil. Para quem vem do nada na política, tu conseguir colocar um nome e bater de frente com pessoas que já têm uma trajetória política não é fácil. E consegui ampliar em 2018 e aí em 2020, um pouco mais estruturado, com a troca do partido, onde eu fui para o PSD, onde estou hoje, consegui chegar a essa cadeira tão difícil, na eleição mais difícil que teve na história de Pelotas, com o maior número de candidatos, uma eleição atípica, com pandemia. Sabíamos que ia ser muito difícil, mas conseguimos preparar, até então eu era o vice-presidente do partido, conseguimos preparar uma boa nominata, que isso é importante para conseguir alcançar a cadeira, sabendo todas as dificuldades, e conseguimos alcançar o objetivo que era a cadeira no Poder Legislativo. Conseguimos o PSD colocar 2 vereadores. Mas então a minha trajetória começou lá com meu pai, sempre que ele que é a minha referência política. Dentro da política agora a gente começa a ter outras referências, quando a gente começa a entender um pouco mais, que a cada dia é um aprendizado, Então é isso que até eu falei um pouco mais esse ano, que nos primeiros 2 anos de Poder Legislativo a gente escuta, porque é uma coisa nova, a gente tem que aprender com os mais experientes, mas também chega um ponto que tu tem que te posicionar um pouco mais e começar a votar para aquilo para que tu veio aqui. Porque eu tive 1.469 votos, mas eu sou um representante da cidade. Então eu sou cobrado por toda a cidade. Então eu comecei também no futsal lá, pequenininho, com 5 anos de idade no Cacheral. Pois eu queria saber, quando eu fiz a pergunta para ti sobre as suas raízes, eu queria entender, como é que surgiu a questão da política na tua vida e o esporte também, desde quando vem assim? Qual é essa trajetória também? 5 anos, então, eu comecei no Cacheral, eu ia para a escola e no turno inverso meus pais me colocaram no futsal por entender que até uma das minhas principais pautas por entender que a criança, quando ela está ocupada, ela não está na rua, porque eu era num bairro, então os meus pais me colocaram no futsal no Cacheral, depois passei pelo Paulista, passei pelo 13 do Fragata, por diversas equipes aqui no nosso município, sempre a nível de estadual, Sempre consegui ter essa qualidade de conseguir disputar competições, estar sempre envolvido com muitas crianças, com muitas pessoas, viajando o estado todo desde pequenininho. Então, sempre no gol, sempre goleiro. Comecei na linha, mas um dia faltou um goleiro, me colocaram no gol, dali não saí mais. Então, alcancei níveis grandes a nível de futsal, já jogando pela Católica,
Joguei campeonato Taça Brasil, fora do estado, então diversas competições, morei em Passo Fundo, Rio Grande, participei de várias equipes no estado, então isso me credenciou a ser uma pessoa acostumada a lidar com pessoas, com pessoas que pensam diferente, e morar numa casa com 10, 12 atletas, cada um de um lugar diferente, pensando diferente, então às vezes isso conseguiu me ajudar a agregar, conviver com pessoas, com dificuldades de cada um. Isso foi importante para minha formação, consegui me formar em ciências contábeis, pós-graduação em controle de finanças, administração de empresa, tudo isso com o futsal. Com quantos anos tu tinha, mais ou menos? Eu entrei para a faculdade com 16 anos, bem novo. Se formou ali com... Me formei com 20, 21, fiz pós-graduação já em seguida, administração, porque eu tinha feito um curso de ciências contábeis, ficou mais fácil, fiz engenharia de materiais na Federal. Então, eu sempre coloquei um objetivo na minha vida, o futsal me abriu muitas portas, mas eu precisava chegar numa certa idade e eu precisava ter uma formação. Por ter modelos de pessoas que jogavam comigo, exemplos de pessoas que jogavam comigo, que não tinham uma formação, já tinham uma certa idade. Então eu digo, não, o futsal tem que me ajudar, mas ele tem que me dar algo a mais. E graças a Deus, com o futsal eu consegui chegar aonde cheguei, com as minhas formações, e isso me ajudou muito a conseguir uma cadeira no Poder Legislativo. E essa questão da política e esporte, onde é que casou as duas coisas, né? Tu estava me falando agora há pouco sobre quanto o esporte te ajudou a entender também outras formas de pensamento, outras realidades das pessoas. Como é que foi que... Porque tu também me falou que o teu pai é uma referência na política, mas onde é que foi que tu casou as duas coisas, assim, que tu pensou, não, eu preciso unir a política e o esporte dentro da minha vida? Isso quando eu me candidatei a primeira vez, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao esporte. Meus amigos, a maioria, eram do esporte. Então, quando eu me candidatei e quase consegui me eleger, eu vi, não, realmente o esporte, principalmente o futsal, que são pessoas que têm um vínculo muito grande, que não é só na quadra. Então, a vida pessoal fica junto com o esporte. Então, quando eu consegui me eleger, eu digo, não, eu preciso fortalecer o esporte, porque para mim, a minha bandeira é do esporte, porque eu ainda sou um atleta, sei as dificuldades que os atletas têm para poder competir, mas não é só o esporte de alto rendimento, o esporte principalmente na inclusão social. Quando lá com 5 anos eu saía da escola e ia praticar um esporte. Então isso é muito importante para as crianças, porque o esporte é a maior ferramenta de inclusão social, o esporte é saúde. Então a gente precisa bater também nessa tecla, porque o esporte é saúde, a gente precisa ter o esporte não só, e também na questão educacional, né? A gente precisa ter o esporte na escola, porque é importante. Essas três coisas, o esporte na parte de alto rendimento, educacional e também na parte da saúde com a inclusão social. E essa questão do esporte, como é que ela entrou no seu mandato, né? Eleito em 2020, né? Bandeira do esporte como a principal bandeira, vamos colocar assim. Me fala um pouquinho de projetos que tu realizaste, então, nestes 2 anos e poucos meses de mandato, por favor. A primeira coisa que nós fizemos aqui na Câmara foi criar a comissão do desporto, comissão de esportes que nunca teve, porque na verdade na história da Câmara Municipal de Pelotas nunca teve um vereador do esporte, um atleta, um cara ligado diretamente ao esporte. Então eu vi que a primeira forma, como nós no nosso município nós não temos uma secretaria de esportes, a gente tem apenas uma diretoria dentro da Secretaria de Educação, isso é uma coisa que dificulta tu conseguir buscar mais recursos pro esporte, porque o recurso vem para a educação, e a educação é importantíssima. Então o recurso fica menor, tu não consegue vincular uma verba de Secretaria de Esporte para a Secretaria de Esporte, porque nós não temos isso, e também isso é um próximo passo que nós vamos brigar, porque o tamanho de Pelotas, por todos os atletas e projetos sociais e esportivos que nós temos, nós precisamos ter uma Secretaria de Esporte, é importante. Então aí foi o primeiro passo, nós criarmos a comissão de esporte para poder trazer recursos e criar algumas situações dentro do esporte pela comissão de esporte. Nós conseguimos ali destinar dentro do orçamento do município para que 100 mil reais fossem para voltar a termos as competições de futebol amador do município, mas também temos um outro problema, que é a questão de não termos um campo hoje fechado para ter a segurança para isso. É um próximo passo, temos um projeto já em andamento. Esperamos que até o final do ano o campo de São Jorge vai ser cercado para poder voltarmos a ter competições amador de futebol profissional, que o futebol tem muito apelo aqui no nosso município, né? A gente sabe quantas competições tem de futebol, mas eles precisam ter estrutura, precisa ter auxílio do poder executivo, né? A gente sabe que a prefeitura precisa investir na questão do esporte e diversos outros projetos, e o meu maior projeto é a revitalização do Parque da Baronesa, onde vamos ter o maior espaço esportivo público e de lazer do nosso município.
Então vão ser 3 quadras de areia, uma pista de atletismo, uma quadra de futebol society pública e uma quadra poliesportiva também, e os brinquedos adaptados para crianças com deficiência, e também brinquedos que vão conseguir agregar todas as crianças. No primeiro início do projeto, os brinquedos adaptados ficavam fora. Não existe isso. Para ter uma inclusão, tem que ser todas as crianças, tem que estar igual, tem que estar no mesmo local. Também aprendi muito com a professora Eliane a respeito da questão dos brinquedos para crianças pessoas com deficiências. Que é o quê? Que é os brinquedos uma criança tem com 5 anos e 18 anos. Então o brinquedo não pode ser só para criança com 5 anos, porque com 18 anos a pessoa também tem. Então aprendi com ela, o projeto vai incorporar também essa questão desses brinquedos adaptados. Então esse é um dos maiores projetos. Também temos uma quadra poliesportiva que vai ser feita agora lá na Colônia, no 4º Distrito. Já abriu o edital agora para licitação. É uma emenda do deputado Darley, que é o meu maior parceiro, é o deputado federal Darley, que hoje ele é secretário de Esporte e Lazer do Estado. Então ele que me deu o maior número de verbas que eu tenho. Também a revitalização de um espaço esportivo na Duque de Caxias, com uma pista de skate, uma nova quadra de areia com iluminação, um palco anfiteatro para apresentações artísticas. Então nós temos diversos projetos voltados na área do esporte, não apenas no esporte, e também muito na parte da saúde, mas o esporte é uma das principais bandeiras. Vereador, a gente falou bastante aqui sobre política e quanto o esporte está dentro da política, né? O senhor me relatou sobre seu trabalho e como isso tudo entrou na sua vida. Mas além do esporte, o senhor tem outras bandeiras que o mandato do vereador Carlos Giner trabalha. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho mais, por favor. Isso. Na parte da saúde, que é uma pauta mais importante que nós temos, né, que a gente conseguiu fazer um balanço agora em pouco tempo, em pouco mais de 2 anos de mandato, a gente conseguiu arrecadar mais de R$1.100.000 para o nosso município. R$750.000 veio através de emendas parlamentares do deputado federal Darley de Deus, hoje secretário de Esporte e Lazer do Estado, onde R$500.000 foram destinados para aquelas pessoas que estavam aguardando uma demanda reprimida de cirurgias traumatológicas. Então, muito importante saber relatos de pessoas que estão há muito tempo esperando uma cirurgia, conseguir fazer essa cirurgia e poder voltar ao mercado de trabalho. Então, muito importante, agradeço muito a ele. Também, recentemente, mandou mais R$250.000, onde vão ser destinados para reestruturação de algumas UBSs do nosso município. A gente sabe a dificuldade na questão da estrutura, então esse recurso vai ser para custear essas estruturas das UBS, também para ajudar na questão dos anestesistas, que estamos em falta hoje, então é uma pauta importante. E também diversas emendas impositivas nossas, que é a questão do carro adaptado para pessoas com deficiência, também ajudamos 50.000 à UPA e também outros recursos que vieram destinados para a saúde. E também eu vou destacar a respeito do Verão Cultural, que é a parte da cultura, que também o nosso mandato é muito ligado na parte da cultura. Então, a gente criou o Verão Cultural, que a cada ano R$100.000 são destinados para as apresentações artísticas no Laranjal, Barro Duro e na Z3. Então, onde tem, por ano, mais de 60, 70 músicos são beneficiados com esse recurso. Então, a gente precisa também investir na parte da cultura e também lembrando a questão na parte da educação, os kits esportivos. Então, as 94 escolas municipais do nosso município vão receber esses kits esportivos, onde muitas escolas não têm uma bola. Então, a gente vai conseguir, que é bola de basquete, bola de vôlei, bola de futebol, uma rede. Então, diversos materiais dentro desse kit todas as escolas municipais vão ser beneficiadas com esses kits esportivos. As escolas vão ser beneficiadas de alguma outra forma também para os alunos que não têm condição de praticar esporte através desse kit? Todas as escolas vão receber o kit, e também uma coisa que é muito importante, que a gente vai começar a fazer um levantamento da reestruturação dos espaços esportivos, porque tem muitas escolas que têm os espaços esportivos, mas estão muito deteriorados. Então a gente vai tentar buscar de uma forma recursos para ajudar esses espaços esportivos. O senhor acabou de me relatar diversos projetos, ações através de emendas também que vieram de fora, outras através de emendas impositivas, né, verbas destinadas para a saúde, ações no esporte. Todo esse trabalho parlamentar, essa atuação, né, enquanto vereador, ela mudou alguma coisa desde que o senhor foi eleito? Porque assim, o senhor tem uma referência que é o seu pai, né, que comentou, mas essa visão quanto à política, antes de ser vereador e agora ocupando uma cadeira no Parlamento Pelotense, ela mudou de alguma forma? Mudou muito a responsabilidade, né? Porque a gente sabe que não é fácil.
A gente está sempre no dia a dia batalhando, todo dia aparece uma demanda diferente, só que a gente está conseguindo entregar. Eu acho isso importante. É para isso que eu assumi como vereador. Sabia que não ia ser fácil, eu precisava aprender como funcionava, mas em pouco tempo a gente já vem conseguindo fazer muita entrega para a população. Eu imaginava chegar num lugar e ser xingado. Porque um político chegou aqui, eu, graças a Deus, estou chegando nos lugares, as pessoas estão elogiando. Eu fico até... Isso motiva a cada dia mais a gente buscar mais soluções para os problemas da cidade, buscar mais projetos, porque eu acho que o vereador é isso, não adianta só trocar uma lâmpada, tapar um buraco, tem que ter projeto, tem que deixar a minha marca. A minha meta nesses 4 anos que eu estarei aqui no Poder Legislativo é deixar a minha marca, eu poder passar no lugar e dizer, pô, aquilo ali teve o meu dedo. Eu que consegui trazer um recurso, eu que fiz um projeto. Também a gente sabe a importância dessas outras situações, de ter que trocar uma lâmpada, que não é uma função do vereador, mas se criou culturalmente no nosso município, então acaba sendo necessário. Então a gente sempre está ouvindo, a gente recebe demanda de diversas situações, a gente sempre está disposto a ajudar, sabendo da responsabilidade que é ser um vereador de mais de 400 mil pessoas, né? Não é fácil, mas a gente está sempre disposto a ajudar. Um ponto importante que tu comentasse agora é a responsabilidade, né? Enquanto ocupar uma cadeira como vereador. E parte do seu trabalho, que é um ponto importante que a gente precisa comentar aqui, é que na Câmara existem diversas responsabilidades, né? Parte delas que vem a partir das comissões. Em 2022 e agora novamente em 2023, você foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre essa responsabilidade de ocupar essa comissão, que é uma das mais importantes da casa, e me relatar um pouquinho do trabalho realizado e a expectativa para esse ano, por favor. Assim mesmo como tu falou, né? É a comissão mais importante do Poder Legislativo e eu fico feliz e honrado de ser reeleito presidente dessa comissão, que é tão importante no município, onde todos os projetos passam pela comissão, da parte legal. Foi um grande desafio no ano de 2022, ser eu presidente, aprendi muito com isso e acredito que com essa experiência eu consegui ser reeleito presidente dessa comissão. Até então nós tínhamos uma comissão em conjunto, hoje não temos mais, hoje eu fico presidente apenas da CCJ, mas sei a responsabilidade que é muito comprometimento, desculpa, e a gente procura fazer da melhor forma possível, transparente, sabendo do compromisso que temos que ter comprometimento, sempre lembrando os colegas parlamentares da importância das relatorias, dos projetos que são muito importantes para o nosso município, mas eu levo da melhor forma possível, transparente, com muita responsabilidade. Tá certo, a gente está se encaminhando já para o final aqui da nossa entrevista e a gente sempre deixa um espaço para os parlamentares deixarem uma mensagem para o pessoal de casa que está acompanhando o nosso bate-papo aqui. Eu vou pedir então para tu conversar através da tua câmera ali, conversar com o pessoal e deixar uma mensagem, por favor. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouco desses 2 anos e poucos de mandato e sempre dizer para toda a população que nosso gabinete está aberto a todos, independente de qualquer pessoa, se votou ou não votou em mim, o gabinete está aberto, porque eu sou um vereador de todos, então também deixar aqui o nosso contato, que é 984010020, para quem tiver alguma demanda, alguma sugestão de projeto, também a gente está aberto a receber esses projetos e sempre que precisarem nós estamos à disposição de toda a população pelotense. Perfeito, vereador. Muito obrigado pela presença aqui no Legislativo em Pauta e o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Siga acompanhando as redes da Rede Câmara para saber mais sobre o parlamentar que você elegeu. Tchau, tchau.